Vamos lá? Então, nossa disciplina aqui é a história da igreja. A gente está vendo o que aconteceu na vida da igreja cristã de Jesus até hoje. E a primeira parte aqui que a gente está vendo é a igreja primitiva, a primeira igreja, aquela igreja que foi a igreja que ficou viva logo após a ressurreição de Cristo. Então a gente tem aqui, só para colocar todo mundo na mesma página, aonde nós caminhamos até agora. Então nós temos aqui um período de aproximadamente 400 anos antes de Cristo, que é o período da plenitude dos tempos. Passado isso, a gente tem o período de Jesus até João. João foi o último apóstolo vivo. Pode entrar. Então João foi o último apóstolo vivo. Toda dona Inês, com vontade. Então a gente tem esse período que dura aproximadamente 70 anos, né? Na verdade um pouco mais, né? Porque João morreu no ano 100. Então a gente tem aqui o ministério de Jesus até Pentecostes, as cartas de Paulo, as cartas para a igreja e a morte de João, que é o último dos apóstolos. Esse período que durou aproximadamente 100 anos. Depois a gente tem o período pós-apostólico, a partir da morte do último apóstolo. Começa então o período pós-apostólico, que é o período da patrística, que é aquele período onde tem os pais da igreja, que são aqueles líderes que conduziram a igreja após a morte do último apóstolo. Depois nós temos o período de defesa da fé, que vai desse período aqui, a partir da morte de João, né, até 400 anos, que é um período que a igreja ficou muito marcada com movimentos hereges, com pessoas, com seitas, com pessoas de dentro da igreja que criam num outro evangelho, que fazia confusão com relação se Cristo era Deus, se não era Deus, e fazia muita confusão dentro da igreja. A gente vê isso em praticamente quase que todas as cartas de Paulo que tem na Bíblia, Paulo fazendo confrontação aos falsos mestres, aos movimentos heréticos. E aí, como defesa da fé, a igreja fez então a formação do cânon, que é a formação da Bíblia, tem os credos e os concílios. São esses três movimentos que a igreja faz como defesa da fé diante desses movimentos heréticos. E hoje nós vamos ver o que aconteceu depois de 476 anos depois de Cristo, que é então a queda de Roma. O Império Romano ele cai, né? Ele é invadido pelos bárbaros, é o fim do Império Romano, e é um período conturbado, é o fim da arte romana, é o fim e o início de uma nova cultura. Então, a gente está aqui, a gente está nesse ponto aqui, tá? Nós caminhamos até aqui. Hoje, então, é a última aula desse período, que é o período da igreja primitiva. O que aconteceu aqui? Então, esse aqui é o mapa do Império Romano. O Império Romano ele foi dividido, então, no Império Oriental e no Império Ocidental. A partir disso daqui, a partir dessa divisão, o Império Romano passou então a ser invadido pelos bárbaros e foi aonde começou a ruir o Império, porque os bárbaros foram instalando pequenos grupos, né, em todo o território do Império. E foi onde nasceu, por exemplo, o que a gente tem hoje, que é a Europa, né? O início da Europa foi aqui, que com essa invasão do Império Romano, toda aquela estrutura romana, tudo aquilo que se tinha como bem organizado pelos imperadores, tudo aquilo caiu. E esses grupos que foram formando, é o que a gente tem hoje, até os países que a gente tem hoje na Europa. Então, nesse período,
Teodósio I decreta, que foi o último, né? Teodósio I foi o imperador que criou essa divisão aqui. E esse imperador romano, Teodósio I, ele decreta então que o cristianismo é a religião oficial do império, tá? Então, aqui começou o problema que a gente viu na última aula, que a partir do momento que um imperador decreta que o cristianismo então é a religião oficial do império, a gente tem um problema grande, porque então as pessoas não são cristãs mais porque existe uma conversão verdadeira, elas são cristãs agora porque o imperador mandou. Diante desse cenário todo, tem alguém aí? Diante desse cenário todo, acontece uma coisa muito importante na história, que acontece nesse lugarzinho aqui, ó, no norte da África, aqui, ainda do Império Romano, que é o nascimento desse cara aqui, o Agostinho, tá? Agostinho africano, e nós vamos dedicar o tempo hoje, a aula toda hoje, para falar da vida de Agostinho. Vai dar para falar tudo? Lógico que não, porque a gente poderia estudar fácil aí uns 6 meses sobre Agostinho, que ia ter conteúdo para isso. Então hoje eu vou dar uma passada com vocês em quem foi Agostinho. Agostinho é reconhecido não só pela igreja, mas também pela filosofia como um dos mais importantes pensadores da história. A academia, né, se você vai em escolas de filosofia, mesmo que não cristãs, né, escolas de filosofia, e Agostinho ele é reconhecido como um grande pensador, um grande filósofo, tá? E tem escolas filosóficas aí que colocam Agostinho como mais importante que Platão. Assim, ele é muito respeitado no meio acadêmico. E no cristianismo, ele fez parte desse período da igreja primitiva. Ele é reconhecido no cristianismo como um dos pais da igreja. E por que ele é reconhecido como um dos pais da igreja? Porque ele vai defender causas, que nós vamos ver hoje, que são coisas muito importantes, tá? Então a gente tem aqui 2 Agostinhos. O Agostinho antes da conversão e um Agostinho depois da conversão. Vamos ver aqui quem é o Agostinho antes da conversão. Então ele nasceu em 13 de novembro, daqui a 10 dias aniversário dele, né? 354 depois de Cristo, na cidade de Tagaste, no norte da África. Ele está presente na transição de 2 tempos, a igreja primitiva e a Idade Média. Ele presenciou o fim do Império Romano, ele presenciou o surgimento da Europa. Esse período aqui, que é a vida de Agostinho, que é quando o Império Romano cai, logo depois é quando começa a Idade Média. Então aqui é o fim da igreja primitiva e o começo da Idade Média, esse período da queda do Império Romano, que é justamente quando Agostinho está vivo aqui. Então, sobre o intelecto e cultura, né? Quem é o Agostinho antes da conversão e o seu intelectual e a sua cultura? O que ele valorizava? Agostinho tinha uma profunda reverência sobre arte, gramática, sobre lógica, música, matemática, astronomia, retórica e geometria. Ele tinha uma profunda reverência sobre essas disciplinas, só que qual que é o detalhe aqui? Tudo isso daqui tem uma origem pagã, né? Então ele era um cara assim extremamente inteligente, era um pensador brilhante, era um homem que se alimentava da cultura, mas de uma cultura pagã. E ele vive num tempo marcado pelo cristianismo. A sua mãe era cristã, a Mônica, né, como os católicos chamam até hoje a Santa Mônica, mãe de Agostinho, ela era cristã, e ele foi influenciado por grandes teólogos. Então Agostinho, durante a vida dele, antes de convertido, ele bebeu muito do paganismo e bebeu muito do cristianismo, né?
ele teve muita informação dos dois lados, inclusive, principalmente pela mãe. Existe um dito, né, que é um ditado popular, né, uma lenda urbana aí, que o pessoal falava assim, que as águas que batizaram Agostinho foram as lágrimas de Mônica, né? Que é a mãe dele, ela chorava dia e noite e orava fervorosamente pela conversão do filho. Inclusive, outro dia eu estava conversando com um rapaz no trabalho, que é um rapaz muito católico, aqueles católicos, né? Raiz. Eu conversando com ele lá no trabalho, e ele perguntou assim para mim, o que converteu Agostinho? Eu falei, rapaz, ele se converteu lendo a Bíblia, né? Ele falou, não foi a oração da mãe dele que converteu ele. Foi a oração de Santa Mônica. Eu falei, tudo bem, cara. Pô, se assim fosse, né? Se fosse desse jeito, eu largava o trabalho agora, eu ficava o dia inteiro orando pela Sabrina. Se fosse a minha oração que garantisse a salvação da Sabrina, eu faria isso dia e noite. Mas e aqui tem essa questão que ele foi muito influenciado pela mãe e por grandes teólogos. Teve muita gente importante na teologia, muito pai da igreja, que influenciou diretamente Agostinho, tá? Aí a gente tem mais aqui. Agostinho era um predador. Aqui a gente viu do seu intelecto e sua cultura. Só que sobre o seu caráter e personalidade, ele era um predador de sexo e prazeres, poder e dinheiro e fama. Agostinho, ele, logo na juventude, muito novo, então você imagina ali que criancinha, ele viveu com a mãe levava na igreja, aquela coisa, né, criancinha. Quando ele atingiu ali já a adolescência, Agostinho descambou. Ele era maluco por fama, poder, dinheiro e sexo. Alguns teólogos realmente colocam ele assim como um predador sexual, envolvimento com prostitutas, uma coisa terrível, né? Então esse é o Agostinho, esse é um grande pai da igreja, olha que legal. Mas esse é o ser humano antes da conversão, e a gente vai ver aqui o que mais aconteceu antes da conversão de Agostinho. Ele se tornou, então, como ele era esse predador pela fama, ele queria a fama, né? Ele se tornou notável e reconhecido como um grande pensador. Ele se tornou grande mestre de retórica. Com 17 anos teve uma concubina por 14 anos. Então, com 17 anos ele casou. Não casou, né? Ele teve uma concubina. Ele teve uma mulher lá que, provavelmente uma prostituta, alguém que ele trouxe. Essa mulher, não se tem registro dela, de nome dela em nenhum dos escritos de Agostinho. Ninguém sabe o nome dessa mulher, quem é essa mulher. E Agostinho só menciona que ele teve essa concubina com 17 anos. E ele teve um filho chamado Adeodato com essa mulher. Então ele fala do filho, ele cita o nome do filho, mas ele não cita o nome da mulher. E aqui, que eu até coloquei em vermelho aqui para a gente pensar, aconteceu uma coisa na vida de Agostinho que algumas pessoas chamam que foi uma primeira conversão, uma pré-conversão aqui. Que ele leu uma obra de Cícero, que o despertou pela busca pela verdade. Aqui então você tem um homem que é um professor brilhante, famoso, poderoso, todo perdido, mas que tem uma notoriedade muito grande pela sua sabedoria. E ele lê então uma obra que vai despertar nele uma coisa assim: você precisa conhecer a verdade. E aí você imagina um pensador, filósofo diante disso, o cara fica em parafuso. E é o que Agostinho fez logo depois disso. Ele se tornou então maniqueísta, depois ele se tornou um cético e depois ele se tornou um neoplatônico. O que são esses três movimentos? Lembra que eu coloquei, eu não sei se eu pus aqui de novo, deixa eu ver. Não pus.
Lembra que eu falei sobre o maniqueísmo? Que é uma das seitas, é uma das heresias. O maniqueísmo é um dos movimentos que tinha dentro da igreja, que eram uma das heresias que é tão combatida pelos pais da igreja. O maniqueísmo, ele dizia que houve uma batalha antes da criação. Nessa batalha, Deus perdeu partes de si. Essas partes que Deus perdeu caiu sobre a humanidade. Então todo mundo tem um pedacinho de bondade dentro de si, desde o nascimento, que isso é um resquício de um pedaço de Deus que soltou lá antes da criação e caiu na gente aqui. Então todo mundo tem um negocinho bom dentro de si desde o nascimento. Isso é o maniqueísmo, basicamente. Então Agostinho, de primeira, quando ele começou essa busca pela verdade, o primeiro contato que ele teve com a religião nesse sentido foi o maniqueísmo. Ele se tornou um maniqueísta no começo. Depois, estudando, pensador, doutor que ele era, ele fez um outro movimento, ele se tornou cético. O ceticismo, que é um movimento marcado pelos pensadores, dizia o quê? Que é impossível conhecer a verdade, que não existe uma verdade absoluta, que é impossível. Você vai adquirir conhecimento e não vai chegar na verdade. E depois, um outro movimento que Agostinho fez, ele se tornou então um neoplatônico, ou seja, ele foi de volta para a filosofia e conheceu ali, e foi nos pensamentos de Platão, aquela coisa da filosofia toda. Então, antes de fato se converter, ele passou por esses 3 estágios aqui, e aqui você vê um homem inquieto, aqui você vê um homem angustiado, porque ele queria conhecer a verdade. Essa obra de Cícero que ele leu aqui despertou o coração dele e falou assim: existe uma verdade, existe algo que eu preciso conhecer. E ele caminhou por muita coisa antes de conhecer a verdade, até que, né, ele estava, não me lembro que país agora, não sei se era Inglaterra, não sei. Sei que ele estava na casa de um amigo e o cenário que ele descreve da conversão dele era um cenário de angústia. Ele estava angustiado, ele estava nessa busca pela verdade e ele estava no jardim da casa de um amigo, que essa é a história da conversão dele. E aí o que aconteceu? Ele escutou uma menina, uma criança, cantando uma musiquinha, falando uma tirinha lá, que era pega e lê, pega e lê. E do lado dele na mesa tinha uma Bíblia. E sabe aquela coisa que a gente não deve fazer? De abrir a Bíblia em qualquer página, tacar o dedo e acertar o texto? E foi isso que ele fez. Ele pegou a Bíblia e leu. E ele leu Romanos. E ele leu o texto, que eu vou puxar para vocês aqui para a gente ler. Quem está com a Bíblia aí, abre em Romanos. Peraí, meu Deus. Romanos 13. Peraí que eu fiz outra coisa aqui. Tá. É que eu tava chamando um Uber pra Silvia e baguncei tudo o negócio aqui. Acho que foi na Itália que eles foram. Foi na Itália, né? Eu não lembro o país. Eu tô abrindo aqui, peraí. Romanos 13, o 13 e 14. Calma aí que eu tô abrindo. Romanos 13. Então, gente, esse contexto todo de quem era esse Agostinho perdido, né? Ele pega e lê esse texto aqui.
Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Deixa eu trocar a versão aqui, numa outra versão para ficar melhor. Vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em desavença e inveja. Ao contrário, revista-se do Senhor Jesus Cristo e não fique pensando em como satisfazer o desejo da carne. Então, nesse momento, é o momento em que Agostinho, depois no final a gente vai ver um texto dele sobre esse momento, que eu não vou adiantar não, que é muito bonito. E esse texto ele vai na cara de Agostinho. Esse texto fala sobre ele, né? Esse cara que é um imoral sexual, de gosto pela fama, pelo poder, pelo dinheiro. E o texto fala que então, qual que é a verdade? Revestivos do Espírito Santo, revestivos do Senhor Jesus, né? E aí a gente tem então um Agostinho depois da conversão. Quem é o Agostinho depois da conversão? Ele compra lá um curso do Guilherme Nunes e faz uma imersão nas cartas de Paulo, né? Agostinho foi assim, ele devorou as cartas de Paulo, ele abandonou as posições anteriores, ele discipulou, foi presbítero e posteriormente bispo. Esse Agostinho aqui, ele, para você ver tamanha mudança na natureza dele, aquele homem que ele tinha um desejo por fama e por poder, aqui esse presbitério e o episcopado dele foi empurrado goela abaixo, ele não queria. Ele não queria se tornar presbítero e bispo. Ele não queria esse poder, não queria essa fama. O que era um bispo? Bispo era um presbítero, né? Era um líder, só que ele era um cara regional, né? Então tinha lá o líder da igreja, e naquela região tinha 20 igrejas, e o bispo era o responsável pelas 20 igrejas. E Agostinho se tornou um bispo em Hipona, e ele não queria, né? E ele escreveu então o primeiro documento autobiográfico na linguagem de confissão da história, o que faz com que seja o personagem com mais informações conhecidas sobre sua vida. Então, em toda a história, o primeiro personagem, a primeira pessoa que escreveu um livro sobre si, como uma confissão, foi Agostinho. E por isso, em toda a história, ele é o personagem que a gente mais tem informação sobre ele, né? Como toda aula eu indico um livro, é lógico que hoje eu vou indicar, assim que eu achar, né? Esse aqui, As Confissões de Agostinho. Essa aqui não é a melhor tradução, tá? Esse aqui é o da série Pensadores. Esse aqui eu achei num sebo aqui em Taubaté, comprei num sebo, baratinho, mas na época era o que o meu orçamento cabia, tá? Então não é a melhor tradução. Você vai encontrar Confissões de Agostinho em traduções melhores que essa aqui, mas essa aqui já é suficiente para dar muito nó na cabeça. Dificílima leitura, dificílimo ler Agostinho. É uma linguagem que a gente fica assim, nossa gente, deu errado o meu negócio aqui, eu acho. Bom, mas vamos ver o que vai acontecer. Não, eu chamei já. Eu agendei a corrida para as 9h10. Aí ele falou, o cara está a caminho. Mas tudo bem, ele está sabendo que é 9h10.
Então, a gente tem aqui essa obra, e essa obra aqui, As Confissões de Agostinho, isso aqui foi o primeiro texto, então, da história que conta uma autobiografia nessa linguagem de confissões. Quem mais foi Agostinho depois da conversão? Eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui sobre o maniqueísmo. Sabia que eu tinha colocado em algum lugar, mas não lembrava onde. Então, ele rompe com esse movimento que já era considerado uma heresia pela igreja. Ele rompe com o maniqueísmo. E Agostinho, quando ele se converte, ele vai ser bispo e ele vai ser esse líder na igreja. Uma das funções muito claras, né, que é de um doutor, de um líder, de um bispo na igreja, ele vai promover debates, ele vai promover discussões, ele vai chamar alunos para a sala de aula, ele vai fazer discipulado, e nessa discussão, qual que é o grande trabalho do professor aqui? E ele ainda como um filósofo, como um pensador, ele quer que sejam levantadas as questões em sala de aula, ele quer que sejam levantadas, quer que os alunos façam perguntas, ele quer que as pessoas sejam questionadoras. Aí ele teve que enfrentar alguns problemas, tá? Porque Agostinho, ele basicamente lutou contra 3 grandes movimentos, contra 3 grandes heresias, que foi levantado a partir dos escritos dele, que pessoas não concordavam e levantavam a questão. O primeiro deles foi então o maniqueísmo, que ele lutou contra, ele deixou de ser um maniqueísta, abandonou essa posição. Um segundo movimento que ele lutou foi o donatismo, tá? Os donatistas acreditavam que a igreja deveria se separar do mundo e viver isoladamente, não admitindo pecadores e invalidando o batismo dos chamados traidores, que negaram sua fé diante da perseguição do Império Romano. Então teve uma turma que lá no Império Romano, quando o imperador falou que ia matar, essa turma negou a fé. Essa turma falou assim, tá bom, eu não me mato, não me joga para os leões não, eu nego aqui, eu vou adorar o imperador, beleza. Esses caras, depois que acabou o Império Romano, esses caras retornaram para a igreja. Arrependido ou não, eles retornaram para a igreja. E eles pediram perdão, estavam arrependidos. A gente negou lá atrás, mas... né? E os donatistas falavam assim, não, esses caras são traidores, eles não têm que ter perdão. Esses caras não, o batismo deles não vai dar não. Então essa turma aqui, os donatistas, eles eram um grupo que acreditava que a igreja devia se separar do mundo, tinha que viver isolado, porque era o chamado legalismo. E eles eram por demais legalistas, porque eles falavam assim, nós somos bons, o cristianismo faz da gente pessoas boas, então a gente não tem que se misturar com esse mundo. Então, basicamente, os donatistas eram um grupo separatista, ele era um grupo que queria que a igreja ficasse isolada. E Agostinho fez campanhas contra esse grupo que resultou na extinção desse grupo. Agostinho lutou contra, escreveu tratado teológico, ensinou na igreja até que então esse grupo foi extinto. E a grande, que é aí que nós vamos gastar um tempinho nisso, a grande controvérsia na vida de Agostinho foi esse camarada aqui, Pelágio. Pelágio era um monge britânico e uma vez Pelágio, eu não sei se ele ouviu ou se ele leu uma frase de Agostinho que começou a confusão toda. A frase foi essa daqui. Agostinho falou isso aqui. Concede-me o que me ordenas e ordena o que quiseres. Essa foi a frase de Agostinho. Vamos pensar nisso. A segunda parte da frase não foi um problema para Pelágio. Ordena o que quiseres. Beleza. Deus pode ordenar o que ele quiser. Então essa segunda parte da frase não foi um problema. O problema foi a primeira parte.
concede-me o que ordenas. Isso causou um problema para Pelágio. O que quer dizer isso? Deus ordenou um mandamento assim: não mate. Deus ordenou, não mate. O que Agostinho está falando aqui é que só é possível o não mate se Deus te der a capacidade de não matar. Porque eu, humano, pecador, se Deus não me der a capacidade, eu vou matar. É isso que ele está falando. Concede-me o que ordenas. Então você ordenou algo e só você pode conceder. Isso aqui foi um problema para Pelágio. Para Pelágio, o homem consegue obedecer porque ele tem uma habilidade natural para obediência. Afinal, o homem é criação boa de Deus. Portanto, se Deus diz não mate, então nós temos uma habilidade boa que faz com que seja possível cumprir o mandamento. No pensamento de Pelágio é isso. Tá? No pensamento de Pelágio é isso. Se Deus está falando para você, não matarás, é porque você tem dentro de você uma coisa boa, porque você é uma criação boa de Deus, que vai ser possível você cumprir esse mandamento. Aí, as motivações de Pelágio são: primeiro, mostrar que o homem tem capacidade de obedecer. E segundo, uma santidade sem dar desculpas. O que Pelágio defendia? Pelágio estava defendendo aqui que Agostinho estava dando desculpa para poder pecar. Pelágio estava defendendo assim, o cristão tem que ser santo. E o cristão tem que obedecer. A pessoa tem que obedecer porque tem uma capacidade de obediência dentro da pessoa. Porque se não for isso, então fica fácil. O cara peca quanto quiser, não precisa andar em santidade, porque afinal de contas é Deus que dá a capacidade dele obedecer. Então Pelágio, ele tinha uma intenção boa aqui. Pelágio, ele tinha uma ideia de santidade que o homem tinha que ter a capacidade da obediência. E ele queria mostrar então essa capacidade. Aqui vamos ver 18 afirmações do que era, quais foram os pontos centrais ali de Pelágio. O que Pelágio então dizia aqui? Número 1, que Deus é reto e justo. Se Deus é reto e justo, tudo que Deus criou é bom. Se tudo que Deus criou é bom, a natureza do que Deus criou não pode ser mudada. Logo, a natureza humana é boa. 5. O mal é algo que podemos evitar. O pecado é algo que aprendemos. Ou seja, ninguém nasce pecador. Você peca por quê? Porque você viu seu pai pecar, você viu sua mãe pecar, então você aprende a pecar. É isso que Pelágio está falando. Pode haver homens sem pecado. Adão foi criado com livre-arbítrio. Adão pecou porque quis. A descendência de Adão não herdou a morte. Nem o pecado de Adão e nem a sua morte foram transmitidos a todos. Todos os homens são criados como Adão antes da queda. O hábito de pecar enfraquece a vontade. A graça de Deus facilita, mas não é necessária. A graça da criação produz homens perfeitos. A graça da lei de Deus ilumina e instrui. Cristo trabalha através do seu exemplo apenas, então Cristo é apenas um exemplo para nós. Ele não é o Salvador. E a graça é dada de acordo com a justiça e mérito. Isso, esses são os 18 pontos levantados por Pelágio. Tá? Nessa controvérsia, Pelágio levantou aí essas 18 questões. Por que eu falei que a gente tem material aqui para estudar Agostinho em 6 meses? Porque o certo aqui era a gente gastar um tempo em cada um desses 18 pontos. Né? Eu me lembro que quando eu tive isso no seminário,
A gente ficou um dia inteiro, das 8 da manhã até umas 4 da tarde, só nesses 18 pontos, estudando cada um deles. Porque isso foi... Alguns desses pontos aqui é confusão até hoje, né? E aí, Agostinho vai na contramão disso. Agostinho vai no... É impossível obedecer. Eu só vou mandar uma mensagem aqui para a Silvia para falar que o Uber está na frente da casa dela. Peraí. Cadê? Então, Agostinho vai dizer que é impossível obedecer. Enquanto Pelágio dizia que era possível obedecer, Agostinho vai dizer que é impossível. E tem um quadro aqui para gente que vai ilustrar bem isso para gente. Agostinho desenvolveu esse pensamento aqui. Adão foi o único ser humano que tinha capacidade para pecar e capacidade para não pecar. Após Adão, todo mundo tem incapacidade para não pecar. Ou seja, todo mundo é pecador. Ninguém consegue não pecar. Quando você é salvo pela graça, você passa então a ter capacidade para não pecar. E a glória eterna, quando a gente for para a eternidade, incapacidade de pecar. Legal, esse quadro ilustra bem assim como que é o negócio. Então, Agostinho, ele foi bem didático aqui. Pergunta para vocês. Isso aqui gerou uma questão entre Agostinho e Pelágio, assim, eu sou livre para pecar, eu sou livre para obedecer. Pergunta é, o homem é livre? E aí, Maria? O homem é livre? Para facilitar a pergunta para a Regiane responder para a gente, o que é liberdade? Existe diferença entre ser livre e ser liberto? Existe diferença entre ser livre e ser liberto? Vamos lá. Ó, deixa eu só avisar aqui. Então vamos lá, vamos entender isso aí. Diferença entre ser livre, ter o livre arbítrio e ser liberto. Toda uma definição sobre pecado, vocês só desculpa que eu estava mandando a mensagem aqui. Uma definição sobre pecado é errar o alvo, né? Então, Adão foi o único ser humano na história da humanidade que teve essa via livre aqui para acertar o alvo. O único. Com a queda, o que aconteceu com a queda? Nós criamos outros alvos. E esse alvo aqui, que é o alvo principal, que é Deus, ele ficou apagado para a gente. A gente não consegue acertar esse alvo. Só que significa que a gente está num limbo? Não. Porque a gente cria outros alvos. Por isso que Agostinho vai falar que você tem livre-arbítrio. Então você é livre para acertar qualquer alvo na sua vida. Por exemplo, você não é livre para comprar um carro? E você escolhe qual carro você quer branco, você quer amarelo, você quer azul, você quer preto.
Você é livre, você tem liberdade, você tem livre-arbítrio. Usa o termo livre-arbítrio. O que Agostinho vai falar é que é o seguinte, você tem livre-arbítrio. Você pode escolher que roupa que você vai vestir, você pode escolher na sua vida. Você tem liberdade de escolha. Você tem liberdade de escolha. Só que você não é liberto. Porque aqui, ó, eu ia desenhar correntinhas, mas não deu tempo, então eu fiz... Entenda isso como correntes. Você é escravo do pecado. Então você tem liberdade, você é livre, você tem livre-arbítrio para fazer escolhas na sua vida. A sua capacidade de escolha não foi alterada. Porém, você não é liberto, porque você não consegue atingir o alvo. Dentro da prisão do pecado, em todos os outros alvos na sua vida, você tem liberdade de escolha, mas você não é liberto das amarras. O que isso significa? Dando um exemplo bem para a gente compreender isso. Você tem livre-arbítrio para ir comprar um carro se você quiser. Só que essa decisão que você tomou, a sua natureza não vai tomar essa decisão para a glória de Deus. A sua natureza não vai tomar essa decisão porque você quer atingir o alvo de Deus. Você tomou essa decisão baseada em qualquer outra coisa, menos em Deus. Ou seja, você tem livre-arbítrio para decidir comprar um carro. Só que a sua alma não é liberta para agradar a Deus. Você agradou qualquer outra coisa. Então entende que você tem liberdade para tomar decisão, você tem liberdade de escolha, mas a liberdade para atingir esse alvo aqui você não tem mais. Isso foi a queda. Então, o homem não é liberto. A gente precisa que algo tire essas amarras e a gente possa então ser possível atingir o alvo. E a única coisa que fez isso com a gente foi a cruz. A cruz deu novamente a possibilidade da gente atingir o alvo. Então, Agostinho vai falar o quê? Como consequência do pecado, a humanidade continua tendo livre-arbítrio, porém, não possui mais liberdade. A vontade humana não é mais dona de si mesma. A humanidade livremente escolhe o pecado. O ser humano é incapaz de buscar a Deus sem o socorro e sem a graça. E aí teve um concílio geral de Cartago. Nesse concílio geral de Cartago foram definidos aí 3 pontos. O primeiro dele: todo aquele que diz que Adão foi criado mortal e mesmo sem pecado teria morrido por causas naturais, seja anátema. Se alguém disser que a graça mediante Jesus Cristo justifica os homens, serve apenas para os pecados já cometidos e não para o pecado futuro, seja anátema. Se alguém disser que essa graça apenas nos ajuda a não pecar, seja anátema. Esses pontos... Esses pontos que foram definidos no Concílio de Cartago, pelagianismo nesse período foi considerado então pela Igreja como uma heresia, né? Agostinho venceu essa controvérsia. E aí fica uma pergunta para a gente: por que isso é importante? Acabando. Por que isso tudo é importante? As Confissões de Agostinho, elas é um texto tão belo, é um texto tão rico. E por que confessar é algo importante? Porque lembra daquela frase complicada de Agostinho: você me concede o que ordenas? Quando eu confesso o meu pecado, mesmo para Deus, aí vem aquele argumento que dá, né? O pessoal fala assim: por que eu vou orar se Deus já sabe de tudo? O calvinista não ora porque Deus já sabe.
eu oro, eu confesso o meu pecado depois que Deus me concedeu a graça, me iluminou, para que então eu reconheça que eu sou um pecador, eu vejo o meu pecado, porque Deus me concedeu a habilidade para ver meu pecado. Aí eu confesso, Deus, eu sou um pecador. O que aconteceu com Agostinho na conversão dele? Criança cantando lá, pega e lê, pega e lê. Agostinho pega um livro e lê. O que essa palavra causou no coração de Agostinho? Aí tem essa frase linda dele aqui: feriste o meu coração com a tua palavra, então te amei. Essa frase de Agostinho, que significa: depois que o Senhor me concedeu a graça, depois que o Senhor abriu meus olhos, depois que o Senhor me deu capacidade para ver quem eu sou, eu estava buscando pela verdade, eu estava numa busca pela verdade. E qual foi a verdade que Deus me mostrou? Que eu andava em orgia sexual, em bebedice, que eu tinha o gosto pela fama, pelo poder, e que eu deveria buscar Jesus Cristo. Essa palavra feriu o meu coração. Por quê? Porque mostrou que eu sou pecador. Então eu só consigo reconhecer que eu sou pecador, eu só consigo reconhecer a minha miséria quando Deus me concede isso. E então a gente confessa, né? E então te amei. E então a gente confessa isso a Deus. Aí tem esse texto aqui dele, que é um texto muito lindo, um texto difícil, mas... E as confissões, esse livro todo aqui, ó, ele é escrito nessa linguagem, uma linguagem difícil. Mas olha que lindo isso daqui. Que eu te conheça, ó conhecedor de mim. Que eu te conheça tal como sou conhecido por ti. Ó virtude da minha alma, entra nela e molda a ti, para que a tenhas e possuas sem mancha e sem ruga. Esta é a minha esperança. Por isto falo nessa esperança e me alegro, quando experimento uma sã alegria, pois as restantes coisas dessa vida, tanto menos se devem chorar, quanto mais por causa delas se chora. E tanto mais se deve chorar, quanto menos por causa delas se chora. Mas tu amaste a verdade, porque aquele que a põe em prática alcança a luz. Também a quero pôr em prática no meu coração, diante de ti da minha confissão, diante de muitas testemunhas nos meus escritos. O homem que é alcançado pela luz de Cristo, ele confessa seus pecados, ele entra diante de Deus com essa mentalidade: a sua palavra feriu meu coração, então eu vou confessar diante de ti meus pecados. E gente, a vontade humana sem a graça, ela livremente vai escolher o pecado. Livremente vai escolher o pecado. Então, isso aqui, tudo que a gente viu hoje aqui, eu estou encerrando, basicamente, pessoal, deixa eu ver. Ó, é basicamente isso tudo que a gente tirou de lição aqui hoje, é basicamente isso aqui, ó, da obra de Agostinho, tá? Dá aqui 6 páginas. Então se alguém quiser ler isso aqui, é muito bom, tá? Então esse é difícil, mas assim, é uma leitura que você vai ler 2 páginas por dia e meditar naquilo. Aqui a gente encerra então o período da igreja primitiva. Por que foi importante entender sobre Agostinho aqui? Porque essa base do pensamento de Agostinho, toda essa construção aqui que ele fez sobre liberdade, livre-arbítrio, confissões, a graça,
Tudo isso aqui é base para a reforma protestante. Entendeu? Nas Institutas de Calvino, por exemplo, que a Cássia falou ali de Calvino, Agostinho é muito citado. Ele é a base da reforma protestante. Mas ele não teve encontro com a igreja porque ele não deve ter se posicionado lá em cima, sabe? Não, aqui é um outro período. A igreja vai ficar complicada no sentido igual Lutero depois desse período. É quando começa a Idade Média que a coisa começa a ficar bagunçada. Até aqui a igreja ainda era uma unidade. Pode, o Adilson vai encerrar aqui, então a